Eu gostaria agora de convidar o Dr. Jean Edmond Rivière. Ele é professor emérito de farmacologia e diretor do Centro de Pesquisas Químicas e Farmacocinéticas da Toxicologia da Faculdade de Medicina Veterinária da Carolina do Norte. Ele é um membro eleito do Instituto de Medicina das Academias Nacionais, serve ainda ao Food and Nutrition Board e é membro da Academia de Ciências Toxicológicas. É membro ainda do Pi, Beta, Kappa, Zeta, Pi e X Sigma e atuou no Conselho de Ciências de Administração de Alimentos e Medicamentos. Suas honras incluem, em 1999, o Prêmio Max Gardner, da Universidade da Carolina do Norte, em 1991, o Prêmio Ebert, da Associação Americana de Farmacêuticos, e a medalha Harvey W. Wiley, e menção especial do comissário do FDA, o Lifetime Achievement Award da Associação Europeia de Farmacologia e Toxicologia Veterinária. Foi diretor do programa de Biomatemática da Faculdade de Ciências Físicas e Matemática da INCSU, serviu como oficial em várias sessões especiais da Sociedade de Toxicologia e atuou em conselhos editoriais de várias revistas de toxicologia e farmacologia veterinária. Ele publicou mais de 430 trabalhos completos e capítulos de investigação. Detém 5 patentes no ZEA e foi o autor de 10 livros na farmacocinética, toxicologia e segurança alimentar, tendo recebido mais de 16 milhões de dólares como investigador principal em bolsas de pesquisa. Seus interesses de pesquisa referem-se ao desenvolvimento de modelos animais, aplicando modelos biomatemáticos em toxicologia, incluindo a avaliação de risco das misturas químicas, farmacocinética e nanomateriais na absorção de drogas e substâncias químicas através de pele e da segurança alimentar e farmacocinética de resíduos de tecido. Muito obrigada pela introdução e aos organizadores por me convidarem. O que eu gostaria de falar é voltar um pouco para as apresentações anteriores. Eu gostaria de falar sobre biodistribuição de nanomateriais, trabalhar com métodos e formas para aprender a quantificar e caracterizar materiais para poder extrapolar em diferentes sistemas de modelos e materiais. A avaliação de risco de nanomateriais permite essa extrapolação entre os sistemas e as partículas. Nas fases iniciais da toxicologia e nos estudos descritivos, precisamos saber o que acontece e estamos nos adiantando no processo. Queremos aprender a extrapolar algumas dessas informações para uma nova partícula. Nas apresentações anteriores, esta manhã, em nanomedicina, procuramos se o alvo da nanomedicina, dependendo do tipo de proteína, é esse tipo de trabalho que queremos explorar. Esperamos que muitos dos estudos de caracterização de partícula usem agora uma determinação baseada na ciência, com aplicação direta a estudos relacionais onde as partículas interagem com o ar. Mas quando entramos no ambiente biológico, onde a partícula interage com o ambiente aquoso, é um pouco diferente. As propriedades químicas e físicas dessas interações no ar ou em altas temperaturas não são necessariamente relevantes para as interações de uma partícula num ambiente aquoso com proteínas e outras biomoléculas. O que eu vou falar tem a ver com o trabalho que fizemos, com 3 abordagens diferentes. Uma delas é uma preparação de tecido isolado ex vivo para estudar a biodistribuição das partículas. Nesse caso, podemos controlar o tipo de perfusão, podemos olhar e a ótica dos tecidos em condições de controle. Isso também fornece dados no contexto que eu quero apresentar para vocês, que é fisiológico e farmacocinético, com a avaliação de risco de moléculas, e quero me direcionar a essas entidades. Nos últimos 2 anos fizemos esses estudos
Podemos usar isso nas nanopartículas, dar uma indicação que as nanopartículas são um pouco diferentes das substâncias químicas e o processo enquanto desenvolvemos esse processo, descobrimos que as características de superfície da partícula são importantes. Então mudamos a direção do estudo com uma matriz biológica, métrica, com parâmetros, medições que tem correlação com uma nanopartícula e nos sistemas biológicos com altas temperaturas, interações de superfície, problemas de absorção. Temos um coeficiente com deposição química e com as partículas de Daphnia com interações biofísicas. Depois eu vou terminar assim com essa minha apresentação. Bem, a biodistribuição, vocês já falamos dos estudos de inalação, quando o composto é inalado, existe uma internalização da partícula, temos distribuição sistêmica. O que acontece se o composto é absorvido? Depois de entrar na circulação do sistema, o que acontece? O que eu quero fazer é tentar dar uma perspectiva sobre qual a abordagem para modelar isso. As substâncias químicas, além das substâncias químicas, existe outro sistema designado para partículas lipofílicas que se movimentam dentro do corpo. Normalmente o que está apresentado no corpo são vírus, bactérias, que são manuseadas de formas diferentes das substâncias químicas. Isso é algo que as pessoas começaram a observar e é possível que existe um tráfego linfático nas nanopartículas, mas isto é um marco geral que estamos tentando reunir. O que eu quero enfocar em primeiro lugar é observar o tecido e a capilaridade dele e encontrar nanomateriais dentro dessa área. Doutora Monteiro falou sobre os estudos de absorção. Fazemos parte do mesmo grupo também. Fazemos estudos parecidos. Há 20 anos atrás trabalhamos num estudo correlacionado com a absorção humana nessa posição, com um pedaço de pele porcina perfusa. Basicamente quero ver o que acontece se fizermos uma perfusão dentro da artéria e o que acontece com o que sai do tecido e o que aparece. Esse sistema tem um controle completo dos parâmetros fisiológicos e do composto de perfusão. Tem uma microcirculação intacta dos capilares. Mostramos durante 30 anos que temos um composto de um vasoconstritor, onde podemos retirar alguns compostos, podemos jogar com a farmacologia desses tipos de sistemas, podemos modular os resultados macrovasculares. Podemos estudar a nanopartícula a biodistribuição da nanopartícula, porque na fase final procuramos uma nanopartícula dentro do sangue ou numa solução. Vamos sair do tecido, é o que nós estamos fazendo agora. Sabemos que para muitos nanomateriais a fagocitose vai acontecer. Esse tecido não tem um sistema fagocítico. Em outras frações de nanomateriais, as pessoas sempre encontram em vivo e entram em vários tecidos. Será que podem ser tomadas por difusão ou por outros tecidos? Enfim, vocês com certeza vão encontrar resultados interessantes. O sistema tem duas fases, é um procedimento de 2 fases, com 2 flaps, que sofrem perfusão por uma artéria específica. 2 dias depois, fechamos essa artéria, pegamos o sistema, colocamos em perfusão, vamos fazer a perfusão da artéria para medir a concentração das veias e das artérias. Isso funcionou muito bem, porque podemos medir a extração das artérias e das veias num tecido de perfusão. O que colocamos dentro do meio
por exemplo, colocamos IDG ou não podemos IDG. Isso faz uma diferença na obtenção de partículas. Podemos fazer a perfusão durante 24 horas. Muitos estudos que fizeram ocorreram somente durante 8 horas. Esse aqui é a câmera de perfusão. Temos que fazer uma monitoria. Podemos controlar tudo o que queremos. Aqui temos o flap com material que foi perfundido. Aqui temos uma angiografia de bário que fizemos aqui. Aqui estamos procurando a perfusão dentro dessa artéria, um nanomaterial dentro de uma solução, e aí vamos medir a extração de artérias e veias do composto, utilizando o QD 621, que é o mesmo tipo de material que a doutora Monteiro mencionou sobre o PEG e o COOH, no revestimento de duas superfícies. Temos duas concentrações, 1.6, 3,33, 6,67 nanômetros por 240 minutos, seguido de uma infusão com perfusão de limpeza. Usamos isso muito para procurar quimioterapias de platino reativas ou perfusão de tecidos com tumores. Trabalhamos com esse tipo de sistema há muito tempo e essa é a melhor solução para o modelo. Aqui vou mencionar outra vez a concentração das artérias e veias. Temos aqui os pontos, nós quantificamos o cádmio, fazemos o ensaio fluorescente, a quantificação do cádmio. Não quero uma correlação porque o quantum não tem a mesma... sempre que você tentar extrapolar entre uma fluorescência e para uma quantificação, você precisa ter um splay, precisa saber quanto cádmio tem em cada quantum. E também, se deixarmos esses compostos dentro das moléculas por um certo período de tempo, a interação da molécula com a superfície vai alterar a fluorescência. Isso também precisa ser considerado para não foi observado nenhum quanto. Vamos aqui para os modelos farmacocinéticos. Queremos criar um número. Fizemos uma perfusão com o PEG, a CABAC. Será que existe alguma diferença na distribuição do tecido? Então criamos um modelo muito simples, procurando as constantes que vêm da artéria para o vascular, versus o que chega no venoso. Então, basicamente, queremos conhecer esse número, que é a taxa mais importante do tecido. Isso vai explicar quando existe uma retirada do tecido, com diferentes equações e com modelos muito simples. Temos muitos dados, podemos fazer uma estimativa desses parâmetros. Se formos ver os dados experimentais, vemos concentrações nos dois tipos, temos um modelo. Eu quero que vocês notem que a média aqui ocorre nesse display. Depois eu vou explicar melhor. Nós temos aqui uma análise farmacocinética. Temos aqui as partículas onde K23, que é o uptake do tecido, que vemos o coeficiente do uptake versus a liberação do tecido, que é 3 vezes mais alta do que o PEG. Aqui o sistema vê a distribuição do tecido, tudo que acontece depois, quando ela entra no vascular, temos uma preferência dos nanomateriais. Isso sem a ocorrência de fagocitose e outros tipos de proteínas. Nancy fez uma eletromicroscopia vascular, e aqui temos células endofílias, vemos endoteliais. Temos aqui um risco também, não existem muitas partículas aqui, mas podemos pontos quânticos aqui nas células endoteliais. Se formos ver as duas taxas,
de extração, onde vemos o PEG, o carboxy. Alguns dos componentes entram no tecido. Também vimos que há um parâmetro quando combinamos os dados. Notamos que existe uma saída de material. O que acontece? O que quer dizer? Se há uma periodicidade nesse uptake, houve alguns estudos publicados pelos pontos quânticos que há uma redistribuição. Basicamente, existe uma exposição em vivo por administração intravascular. Depois temos um outro tecido que o componente oferece. Qual é a força propulsora para isso? Em alguns casos, devido a essa redistribuição vascular, também pode ser indicado a uma aglomeração ou desaglomeração. São fenômenos muito, muito diferentes quando com o seu uso. Isso não acontece com substâncias químicas. O NC60 entrou em perfusão, na pele de perfusão. No modelo de fisiológico, nós vamos colocá-lo na artéria, vamos ver o que sai da veia e vamos ver o que entra no volume da pele. Nesse caso, analisamos a cromatografia e depois veremos um modelo que é um pouco diferente. Aqui, novamente, temos nanomateriais homogêneos de 10 nanômetros. Nesse caso, nós temos menos saída de tecido, uptake de tecido, e temos um efeito, na realidade, que não há muitos efeitos. Isso ilustra como esses tipos de modelos podem ser usados em diferentes tipos de potencial. Quando formos ver o uptake atual, vemos que ocorre uma extração. Isso é muita extração, não é 80%, não é também um ponto quântico, mas temos uma quantidade significativa de NC60 levado para um tecido de perfusão, e não no que ocorre no fígado ou no rim, que tem um coeficiente de extração muito maior por causa das células endoteliais. As conclusões desses tecidos de perfusão é que é um sistema eficiente de biodistribuição e tem um uptake de carboxy, e o uptake é utilizado na microscopia e os dados podem ser normatizados e não tem periodicidade. O que acontece se fizermos se usarmos um modelo fisiológico e químico baseado no modelo farmacocinético? Então, podemos prever o que vai acontecer com os outros tecidos. Tem outras equações parecidas, semelhantes, com fatores que basicamente vejam um coeficiente de extração entre o plasma e os tecidos. Analisamos o QD705, que são os dados do Young, e os outros órgãos do corpo que não são eliminados, e não houve nenhuma eliminação detectada nesses animais. E nas fezes também não houve excreção nesses pontos quânticos. Aqui nós eliminamos uma função de fluxo usando o modelo fisiológico para muitas substâncias químicas, mas com a exceção que não há eliminação. Quando vemos essas equações básicas, menos veias, vemos aqui um coeficiente especial com unidades para camundongos e ratos, e temos a função da periodicidade, também jogamos com isso. Esses são os dados coletados em 14 dias. Pele, músculo, rim e fígado e sangue. Vocês podem ver que o fígado teve uma extração muito mais alta do que se esperava, e depois vieram os rins, depois os músculos e depois a pele. Temos aqui um modelo bom para a pele, para o músculo, para o fígado, para o rim, para o sangue. Algo acontece com os rins, uma parte diferente aqui.
eles não estão deixando os rins. Normalmente isso acontecia com substâncias químicas que seriam acumuladas dentro dos rins. A periodicidade do efeito acontece, só teve algum efeito quando incluímos isso no modelo da pele. Existem motivos para isso, porque a pele é um órgão termorregulatório e ele muda drasticamente. E temos outros modelos de QD700. Isso é mostrado, por exemplo, no caso da queratina, existem caminhos para onde essas partículas passam. Se vocês forem observar as diferenças entre as partículas, não é somente a partícula que é importante, mas é o que a partícula faz. Podemos ver, temos outras proteínas que eu poderei mostrar mais tarde. Temos aqui outros modelos. O que acontece é porque esse processo aqui é diferente, por isso é que não... E também é uma questão de periodicidade. Se temos que determinar isso, esse uptake do tecido, precisamos saber qual não tem a ver com as propriedades principais do nanomaterial, mas a propriedade da superfície. Quando vemos as considerações, precisamos pensar em aglomeração de baixo pH. E que tem o citoplasma no plasma não estão aglomerados, mas as nanopartículas entram interciliarmente em seu próprio compartimento. E nesse caso temos uma aglomeração e a partícula vai permanecer grudada ali. Esse é um processo reversível. Agora vamos ver como vamos considerar esse processo. Nos últimos 5 minutos vamos falar agora sobre se as interações do nanomaterial com proteínas e outras nanomoléculas é importante. Vamos descobrir como vamos caracterizar essa superfície. Aí vamos saber que os nanomateriais e as soluções podem levar a um outro agregado, outra solução, ou pode se ligar, vincular a outras moléculas também. Pode se ligar no ambiente. Conhecendo a superfície, a massa e o tamanho, isso não adianta absolutamente nada para o tipo de interações que vão ocorrer. Precisamos basicamente observar a natureza das interações biofísicas que ocorrem no ambiente biológico. E essas interações são mais fracas, podem ser hidrofóbicas, podem ser de carga. Então, criamos um método há uns meses atrás, com um índice para caracterizar essas interações. O objetivo principal é identificar a interação na superfície absorvida do processo e queremos também fazer uma avaliação quantitativa desses materiais, desses nanomateriais, e queremos determinar como os tecidos enxergam a nanopartícula para achar o modelo ideal para fazer para obter esse uptake. Precisamos ver em que caminho ocorre esse uptake. Tem muito a ver com o tamanho da partícula e com a carga da partícula na superfície, um componente ativo com mecanismos. O que precisamos saber é como é a superfície externa. Depois precisamos criar um coeficiente de partição com octanol, com água de octanol. Usamos a água, o octanol, colocamos a nanopartícula dentro, sacudimos, depois os agregados que vão aparecer do lado vão permanecer num lado da água e no outro lado não vai haver interação com a água. Teremos um conjunto de 28 pequenas moléculas com propriedades físicas muito diferentes. Posso falar horas sobre esse assunto. Isso é uma estrutura quantitativa que prova, que sonda as diferentes moléculas com as nanopartículas dentro da água. Se a partícula for lipofílica, então nós vamos variar isso usando 28 moléculas diferentes para ter uma apresentação razoável do tipo de força. Então, isso tudo é um sistema automatizado para medir SPME, GC-MS, fibras. Temos também os coeficientes de partição e que logam os valores
que são escalados na ligação com descrições moleculares e que são usados amplamente em vários projetos da Europa para prever reatividade química de absorção. O que estamos aplicando isso à superfície da nanopartícula e temos as forças de interação molecular básica com Coulomb, London, a dispersão de London. Quando utilizamos esses modelos, vamos validá-los em 12 compostos diferentes. O modelo básico é a partição entre o meio e a superfície de 5 folhas. Temos esse V, é o mais forte, num fator de 4. É a lipofilicidade, que para a superfície hidrofóbica e terá seus compostos ligados a ela. Temos também outros componentes para a base de hidrogênio e acidez de hidrogênio e com um melhor retorno. Isso basicamente tem vários tipos de partícula. Aqui temos também o termo R. Enfim, o que interessa é que nós aqui estamos observando a superfície das partículas e temos parâmetros fisiológicos que são acrescentados a esses compostos. Então, o que vamos obter? Uma interface e uma assinatura molecular de como o composto, para esse caso de um nanotubo, por exemplo, vai interagir com uma nanopartícula da água, por exemplo. Se você é se você é uma proteína, ou você pode ser qualquer tipo de hormônio, e se ele for hidrofóbico, você permanecerá na superfície da partícula e não na água. E se você tem uma base, você vai permanecer em cima da água. Então você vai passar por parâmetros multidiferenciais que vão interagir na molécula. Esse aqui é o conjunto de validações. O modelo funcionou bem, isso quer dizer que os 28 compostos funcionaram. Podemos usar outros compostos para ter o mesmo efeito. Temos aqui uma área razoável que representa as substâncias químicas que estamos procurando. Se formos procurar a correlação desse parâmetro para o nanomaterial, para o que acontece com o coeficiente de particional, vemos uma correlação razoável, mas novamente nos damos conta que existem outras interações, não são apenas hidrofóbicas. No paper de introdução, nós vimos que esse diagrama explica o que estou tentando dizer. Vemos aqui a interação entre um composto e um nanotubo de carbono. Aqui nós usamos essas descrições das moléculas para definir um composto específico e um nanotubo. E podemos depois modelar ou ver quais são os compostos que vão se vincular a ela. Temos aqui os parâmetros, o que aconteceria se fizéssemos uma ligação com hormônios e qual seria a previsão dessa partição com os hormônios no ambiente biológico. Aí encontramos 3 casos onde realmente houve uma correlação razoável. Estamos fazendo esse tipo de estudo quando temos uma nanopartícula, podemos ver o que se espera como ligação. Usamos esses descrevedores para nos darmos conta que as nanopartículas são todas diferentes, porque as químicas de superfície são diferentes. E justamente por causa disso, elas vão se ligar a diferentes biomoléculas. Então, além do tamanho, além do peso e além da carga, temos propriedades das nanomatérias que vão ditar as interações que vão ocorrer. A conclusão é que sabemos que as nanopartículas distribuem aos tecidos depois da exposição sistêmica e existem padrões significativos que têm química com muitas substâncias químicas orgânicas, e esse uptake dos tecidos depende da infusão, e também existem índices de correlação com coeficientes
que tem forças moleculares significativas. Isso pode ser usado para gerar uma assinatura molecular em interações de nanopartículas e pode prever absorção biológica e ambiental nas moléculas nesse tecido para determinar que tipo de partícula está dentro do ambiente biológico e que está sendo levada para dentro desses tecidos. Muito obrigado pela atenção de vocês.